Há lugares na história humana em que as palavras parecem perder o seu peso. Lugares em que o que aconteceu desafia a capacidade da linguagem de contê-lo. Auschwitz é um desses lugares. Mas não porque o que ocorreu ali seja indescritível, e sim porque foi metódico demais, organizado demais, deliberado demais, para caber na imagem que costuma existir da brutalidade humana como algo impulsivo ou caótico. Este não é um documentário sobre números abstratos, nem sobre vítimas sem rosto. É uma exploração de como um sistema transformou o sofrimento humano em uma indústria, como a tortura virou procedimento padrão e como milhares de pessoas foram privadas de tudo, nome, dignidade e futuro, antes que seus corpos fossem reduzidos a cinzas. Auschwitz não foi um acidente da guerra. Não foi o resultado de um surto de violência descontrolada. Foi produto de decisões conscientes, de planejamento burocrático, de engenharia aplicada ao genocídio. Foi um lugar em que cada detalhe, da altura das cercas de arame farpado ao instante exato em que o gás era introduzido, foi calculado com precisão industrial. O que torna Auschwitz único não é apenas a escala do assassinato, embora essa escala seja difícil de compreender. Mais de 1 milhão de pessoas morreram ali. O que o torna único é que o assassinato foi apenas o fim de um processo muito mais longo de destruição. Antes da morte, vinha a humilhação sistemática. Vinha a fome calculada. Vinha o trabalho pensado para exaurir. Vinham os experimentos médicos que tratavam corpos humanos como material de laboratório. Vinha uma estrutura inteira dedicada a quebrar a vontade, apagar a identidade, transformar pessoas em números, em objetos, em combustível para uma máquina que funcionava 24 horas por dia. Em Auschwitz, a tortura não era um excesso ocasional de guardas sádicos. Era a forma como o campo operava. Era o idioma que ele falava. Cada manhã começava com violência. Cada noite terminava com dor. E entre o amanhecer e o anoitecer, cada minuto podia se transformar em uma prova de resistência física e mental, para a qual a maioria das pessoas não estava preparada. Este documentário explora as atrocidades que aconteceram em Auschwitz a partir de uma perspectiva que vai além dos crematórios e das câmaras de gás. Porque, embora essas instalações representem o horror mais concentrado do Holocausto, elas não contam a história completa. Não explicam como milhares de pessoas foram mantidas vivas, se é que se pode chamar de vida, por meses ou anos em condições projetadas para destruí-las lentamente. Não explicam os castigos inventados para infligir o máximo de dor possível. Não explicam os experimentos que transformaram corpos humanos em laboratórios de teste. Não explicam a rede de subcampos, as fábricas de trabalho escravo, os sistemas de exploração econômica que converteram sofrimento em lucro. Auschwitz foi muitas coisas ao mesmo tempo. Campo de concentração, centro de extermínio, complexo industrial, laboratório médico, colônia penal. Foi um universo inteiro governado por regras que invertiam tudo o que se conhece sobre civilização. Foi um lugar em que a medicina servia para torturar, em que o trabalho significava morte, em que a comida era insuficiente por projeto, em que o sono era interrompido como punição, em que cada instante era controlado por um sistema que via os prisioneiros não como seres humanos, mas como recursos que podiam ser explorados até a exaustão e depois descartados. O que vem a seguir é um percurso por esse sistema. Não é fácil de ouvir. Não deveria ser. Mas é necessário, porque apenas entendendo como Auschwitz funcionou, como foi construído, como operou e como destruiu, é possível compreender de verdade o que significa o Holocausto. Não como uma abstração histórica, mas como uma máquina real, projetada por pessoas reais, executada por pessoas reais, sofrida por pessoas reais.
Auschwitz, a maquinaria do horror. Tudo começou com uma decisão prática. Em 1939, depois da invasão da Polônia, o regime nazista enfrentou um problema logístico. Precisava de lugares para encarcerar os inimigos do Reich. As prisões comuns não bastavam. Os campos de concentração existentes na Alemanha estavam lotados. E então, alguém olhou para um mapa e encontrou Oświęcim. Era uma cidade sem nada especialmente notável. Tinha uma estação de trem com conexões em múltiplas direções. Tinha prédios militares abandonados do exército polonês. Tinha espaço. E ficava longe o bastante das grandes cidades para que o que acontecesse ali pudesse permanecer relativamente oculto, mas perto o suficiente das redes de transporte para ser acessível. O nome foi germanizado, Auschwitz. Essa mudança linguística foi o primeiro passo de um processo de apropriação total. Não apenas o espaço físico seria tomado, mas também sua identidade, sua história e seu lugar no mapa mental da Europa. Em abril de 1940, Heinrich Himmler, chefe das SS, ordenou a criação de um campo de concentração naquele local. O homem escolhido para comandá-lo foi Rudolf Höss, um oficial com experiência em campos de concentração. Conhecido por sua disciplina, sua obediência absoluta e sua capacidade de executar ordens sem questionar o conteúdo moral delas. Quando Höss chegou a Auschwitz, em maio de 1940, encontrou um complexo de edifícios deteriorados, telhados com goteiras, pisos de cimento rachados, paredes úmidas, janelas quebradas, estábulos com cheiro de abandono. Mas Höss não viu ruínas, viu potencial. Viu uma estrutura que poderia ser transformada em um instrumento de controle absoluto. A primeira coisa feita foi cercar o perímetro. Instalaram postes de concreto, estenderam arame farpado, eletrificaram, ergueram torres de vigilância em pontos estratégicos, com holofotes que iluminariam o campo durante a noite. Definiram zonas proibidas, áreas nas quais qualquer prisioneiro que entrasse seria fuzilado sem aviso. A mensagem era clara desde o início. Auschwitz não era um lugar de detenção temporária. Era um lugar em que as regras normais do mundo não se aplicavam. Para construir o campo, era necessária mão de obra. E essa mão de obra viria das mesmas pessoas que seriam encarceradas ali. Em 14 de junho de 1940, chegou o primeiro transporte significativo. 728 prisioneiros políticos poloneses. Eram homens capturados em batidas, professores, advogados, sacerdotes, estudantes, intelectuais. Pessoas que o regime nazista considerava perigosas porque representavam a elite cultural da Polônia, o país que se pretendia apagar do mapa. Desceram do trem na estação de Oświęcim e foram conduzidos a pé até o campo. Não sabiam o que esperar. Alguns achavam que seria um centro de detenção temporária, uma prisão onde aguardariam julgamento ou troca. Não sabiam que estavam entrando em um lugar que definiria suas vidas, ou o que restava delas, de maneiras que não podiam imaginar. A entrada foi uma cerimônia de degradação, gritos em alemão, cães latindo, golpes imediatos para quem não se movia rápido o bastante. Os prisioneiros foram levados a um prédio onde receberam a ordem de se despir completamente. Tudo o que traziam, roupas, relógios, anéis, fotos, cartas, qualquer objeto pessoal, foi confiscado. Não se tratava apenas de impedir que escondessem algo perigoso. Tratava-se de arrancar deles qualquer vínculo com a vida anterior. Depois vieram as duchas. Água gelada ou fervente, nunca morna. Sabão que irritava a pele. E então, o raspamento. Cabeça e corpo inteiro.
não por higiene, mas por humilhação. O cabelo fazia parte da identidade. Tirar o cabelo era o primeiro passo para apagar a pessoa. Entregaram-lhes um uniforme, roupa áspera que raramente servia direito, sapatos que não correspondiam ao tamanho dos pés, gorros que tinham de usar o tempo todo. O uniforme tinha marcas, triângulos coloridos que identificavam a categoria do prisioneiro. Vermelho para políticos, verde para criminosos comuns, rosa para homossexuais, preto para associáveis, roxo para testemunhas de Jeová. Os judeus usavam 2 triângulos sobrepostos formando uma estrela amarela. E então, vinha o número. No começo, o número era pintado na roupa. Mais tarde, seria tatuado diretamente no braço. Esse número substituía o nome. A partir daquele momento, o prisioneiro deixava de ser uma pessoa com história, família ou ocupação. Era um dígito em um registro. E esse dígito era tudo o que importava para o sistema. Os primeiros meses de Auschwitz foram brutais de um modo que lançou as bases para tudo o que viria depois. Os prisioneiros foram colocados para trabalhar na construção e expansão do campo. Cavavam valas, transportavam materiais, erguiam muros, drenavam pântanos. E tudo isso sob uma regra simples: trabalhar até o colapso. Os guardas das SS não estavam ali para supervisionar um projeto de construção. Estavam ali para impor uma hierarquia de poder absoluto. E faziam isso por meio de violência constante. Um prisioneiro que se movia devagar demais, apanhava. Um que parava para respirar, apanhava. Um que olhava para um guarda do jeito errado, apanhava. A comida era insuficiente desde o primeiro dia. Não por falta de recursos, mas por projeto. A dieta padrão consistia em um café preto pela manhã, um líquido sem valor nutricional, uma sopa rala ao meio-dia, onde às vezes boiavam restos de legumes podres, e um pedaço de pão duro à noite, às vezes acompanhado de um fragmento minúsculo de margarina ou de linguiça. Essa quantidade de calorias não era suficiente para sustentar um homem fazendo trabalho físico pesado. E esse era o ponto. A fome constante enfraquecia o corpo, tornava mais difícil resistir, reduzia a capacidade de pensar com clareza. A fome era uma ferramenta de controle. O dia começava antes do amanhecer, com o toque do gongo. Os prisioneiros tinham minutos para se vestir, para usar as latrinas, fossas abertas onde dezenas de homens se agachavam ao mesmo tempo, sem privacidade. E para sair ao pátio. Ali acontecia o apel, a contagem. O apel não era simplesmente contar prisioneiros. Era um ritual de dominação. Os prisioneiros tinham de formar fileiras perfeitamente retas, em completo silêncio, imóveis. Os guardas caminhavam entre as fileiras, contando. Se o número não batia com os registros, contava-se de novo. E de novo. E de novo. No inverno, o apel podia durar horas com temperaturas abaixo de 0. Os prisioneiros estavam vestidos com roupas finas, sem casacos adequados, com sapatos rasgados. O frio entrava nos ossos. Os pés adormeciam. As mãos deixavam de funcionar. E se alguém se mexia, se alguém tremia visivelmente, se alguém desmaiava, a punição era imediata. No verão, o problema era o calor e a sede. Sem água, sob sol direto, o apel virava uma prova de resistência física. Alguns desmaiavam. Outros urinavam onde estavam, porque não havia alternativa. E a punição continuava a mesma. Golpes. Se alguém tivesse morrido durante a noite, e em Auschwitz sempre alguém morria durante a noite, o corpo era arrastado até o pátio para que o número fechasse. Os mortos também contavam. Depois do apel, vinha o trabalho. Os prisioneiros eram divididos em comandos, grupos de trabalho designados para tarefas diferentes.
Alguns iam às pedreiras carregar pedras, outros drenar pântanos, outros oficinas dentro do campo, outros projetos de construção. O trabalho não era produtivo no sentido normal, era destrutivo, era desenhado para exaurir. Os prisioneiros carregavam pesos que uma pessoa bem alimentada mal conseguiria manejar, e faziam isso com fome crônica, fraqueza muscular, doenças sem tratamento. Cair significava golpes. Andar devagar significava golpes. Não entender uma ordem berrada em alemão significava golpes. Os guardas das SS delegavam grande parte da violência cotidiana aos capos, prisioneiros selecionados para supervisionar outros prisioneiros. Ser capo oferecia vantagens: comida melhor, menos trabalho físico, certa proteção. Mas também significava tornar-se instrumento do sistema. Alguns capos eram brutais, talvez mais do que os próprios guardas, porque sabiam que sua sobrevivência dependia de demonstrar lealdade. Outros tentavam ajudar em segredo, usando a posição para proteger os mais fracos. Mas o sistema era desenhado para corromper. Era desenhado para que a sobrevivência de um pudesse depender do sofrimento de outro. Dentro do campo, havia um edifício que concentrava o terror de uma maneira especial. O Bloco 11. Era a prisão dentro da prisão. O lugar para onde iam os considerados especialmente problemáticos. Suspeitos de sabotagem, acusados de planejar fugas, capturados tentando roubar comida, ou simplesmente escolhidos ao acaso para servir de exemplo. O Bloco 11 tinha celas de tipos diferentes, cada uma desenhada para um tipo específico de tortura. As celas de pé eram compartimentos minúsculos, com menos de 1 metro quadrado, onde 4 pessoas eram trancadas ao mesmo tempo. Não havia espaço para sentar. Mal havia espaço para se mover. Os prisioneiros passavam a noite ali, de pé, respirando o mesmo ar viciado, o calor corporal transformando o espaço em um forno no verão, e o frio entrando sem isolamento no inverno. Havia celas escuras, completamente seladas, sem luz, sem ventilação. O isolamento sensorial destruía a noção do tempo. Horas pareciam dias, dias pareciam semanas, e quando, enfim, a porta era aberta, alguns prisioneiros tinham perdido a capacidade de falar com coerência. Havia celas de fome, onde os prisioneiros eram deixados sem comida, nem água, até morrerem. O processo podia levar dias, e durante esses dias, gritos e gemidos eram audíveis para os demais prisioneiros. Um lembrete constante do que podia acontecer com eles. Ao lado do Bloco 11, havia um pátio fechado por um muro negro. Era o lugar das execuções. Os fuzilamentos ali não eram secretos. Às vezes, os prisioneiros eram obrigados a assisti-los. Víamos companheiros despidos, alinhados contra o muro, fuzilados. Víamos os corpos cair. Víamos o sangue manchar o chão. E depois tinham de voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. O muro negro virou um símbolo. Só vê-lo de longe já era suficiente para sentir medo. No fim de 1940, Auschwitz já era um lugar de horror, mas ainda era relativamente pequeno. Isso estava prestes a mudar de forma dramática. Em 1941, a guerra se expandiu para o leste com a invasão da União Soviética. Milhões de soldados soviéticos foram capturados. Muitos foram enviados a campos de concentração, incluindo Auschwitz, e, com a chegada deles, o campo precisou se expandir. Mas a verdadeira transformação de Auschwitz não veio apenas da necessidade de espaço. Veio de uma decisão política tomada nas mais altas esferas do regime nazista. A chamada solução final. A decisão de exterminar sistematicamente todos os judeus da Europa. Em setembro de 1941,
aconteceu algo que mudaria para sempre a natureza de Auschwitz. No porão do Bloco 11 foi realizado um experimento. As SS queriam testar um novo método de assassinato em massa. Até então, as execuções eram feitas com tiros, o que era lento, exigia munição e, segundo alguns oficiais, era psicologicamente exaustivo para os executores. Selecionou-se um grupo de prisioneiros de guerra soviéticos e prisioneiros doentes. Eles foram trancados em uma cela selada. E então foi introduzido Zyklon B, um pesticida em forma de grânulos que, em contato com o ar, liberava gás cianeto. Os que estavam lá dentro não sabiam o que estava acontecendo. No começo, o cheiro de amêndoas amargas. Depois, a dificuldade de respirar. O gás atacava as células, impedindo que absorvessem oxigênio. Os pulmões trabalhavam freneticamente, mas não adiantava. O pânico, a asfixia, a morte em minutos. Para as SS, o experimento foi um sucesso. Não por razões humanitárias, não havia nada de humano nisso, e sim por razões de eficiência. O Zyklon B permitia matar muitas pessoas ao mesmo tempo, sem tiros, sem sangue visível, com um processo que podia ser descrito com eufemismos burocráticos. Rudolf Höss viu o potencial imediatamente. Se Auschwitz ia se transformar em um centro de extermínio, precisava de infraestrutura adequada. Precisava de câmaras de gás, precisava de crematórios, precisava de um sistema. E assim nasceu Birkenau, Auschwitz II. O local escolhido foi Brzezinka, a cerca de 3 quilômetros do campo principal. Era uma área de pântanos, árvores dispersas, terreno baixo. As condições eram péssimas para a construção, mas isso não importava. As SS expulsaram os moradores locais, confiscaram propriedades, arrasaram edifícios. Birkenau foi projetado desde o início como um campo massivo. Não haveria edifícios de tijolo como em Auschwitz I. Haveria barracões de madeira, derivados de projetos para estábulos de cavalos, montados rapidamente, sem isolamento, sem aquecimento adequado, sem ventilação. A construção de Birkenau foi, em si, uma atrocidade. Milhares de prisioneiros foram forçados a trabalhar em condições letais. Cavavam valas em água gelada, transportavam vigas que pesavam mais do que seus corpos enfraquecidos conseguiam suportar. Viviam em tendas improvisadas enquanto construíam os barracões que, mais tarde, os aprisionariam. Muitos morreram no processo. Seus corpos eram substituídos por novos prisioneiros. Birkenau acabaria se estendendo por 175 hectares, com capacidade para dezenas de milhares de prisioneiros. Foi dividido em setores. Um para homens, um para mulheres, um para famílias Romani, um para prisioneiros de Theresienstadt. Cada setor era cercado por arame farpado eletrificado. Cada setor tinha suas próprias regras, sua própria hierarquia, seu próprio nível de horror. Os barracões em Birkenau eram estruturas desenhadas para causar sofrimento. Cada um deveria abrigar originalmente cerca de 50 pessoas. Na prática, continha centenas. Não havia camas individuais, e sim beliches de madeira de 3 níveis, onde em cada nível se espremiam 5, 6, 7 pessoas. Não havia colchões, só tábuas. Não havia cobertores suficientes. No inverno, o frio era mortal. No verão, o calor era sufocante. As latrinas eram fossas abertas com tábuas atravessadas. Dezenas de prisioneiros as usavam ao mesmo tempo. Não havia papel. Não havia privacidade. Não havia dignidade. E o acesso era limitado. Só se permitia ir em certos momentos. Quem tinha diarreia, e quase todos tinham, por causa da comida podre e da água contaminada, sofria de modo especial. A água era insuficiente e frequentemente contaminada. A sede era constante, e beber água suja significava doenças, disenteria, tifo, cólera.
epidemias varriam setores inteiros. Os doentes eram separados não para serem tratados, mas para serem isolados até morrerem, ou para serem enviados diretamente às câmaras de gás, nas chamadas seleções de doentes. Em 1942, Auschwitz-Birkenau virou o epicentro da solução final. Trens começaram a chegar de toda a Europa ocupada: Polônia, França, Holanda, Grécia, Hungria, Itália. Vagões de carga abarrotados, com até 100 pessoas em espaços projetados para 8 cavalos. Viagens que duravam dias, sem comida suficiente, sem água, sem latrinas. As pessoas urinavam e defecavam onde estavam. Idosos e crianças morriam durante o trajeto. Quando as portas finalmente se abriam, o cheiro era insuportável. E então, começava o processo que definiria Auschwitz mais do que qualquer outra coisa: a seleção. A rampa de Birkenau virou o cenário de uma das decisões mais rápidas e brutais da história humana. Os prisioneiros desciam do trem desorientados, exaustos, sedentos. Havia gritos em alemão, cães, guardas com porretes e uma fila. Um médico das SS, ou às vezes um oficial, olhava brevemente para cada pessoa. Um gesto com o polegar ou com a mão. Direita, esquerda. Direita significava trabalho forçado. Esquerda significava morte imediata. Mas os recém-chegados não sabiam disso. Diziam-lhes que seriam reassentados, que haveria duchas de desinfecção, que recuperariam seus pertences depois. O engano era essencial para manter a ordem. Se as pessoas soubessem que estavam caminhando para a morte, haveria resistência, caos, tentativas de fuga. Então, mentia-se para elas. Os idosos iam para a esquerda esquerda. Crianças pequenas iam para a esquerda. Mulheres com bebês iam para a esquerda. Doentes, fracos, qualquer um que não parecesse útil para o trabalho, ia para a esquerda. Famílias eram separadas em segundos. Um filho via a mãe ser conduzida para um lado, enquanto ele era empurrado para o outro. Não havia tempo para despedidas. Não havia tempo para nada. Os que iam para a esquerda eram levados a edifícios que pareciam instalações de banho. Havia placas tranquilizadoras. Havia ganchos para pendurar roupas, com números para que pudessem recuperá-las depois. Mandavam-nos se despir. E então eram empurrados para uma grande sala com colunas e chuveiros falsos no teto. Quando a sala estava cheia, às vezes com mais de 1000 pessoas, as portas eram seladas e então, por aberturas no teto, os grânulos de Zyklon B eram despejados. No começo, as pessoas não entendiam. Depois vinha o pânico, os gritos, a tentativa de alcançar as portas. Os mais fortes empurravam para cima, pisoteando os mais fracos. Na desesperada busca por ar limpo, as pessoas se amontoavam, formando pirâmides de corpos. As crianças ficavam esmagadas no fundo. A morte não era instantânea. Levava entre 10 e 20 minutos. Dependia da quantidade de gás, da ventilação, de onde cada pessoa estava na sala. Quando finalmente a porta era aberta, os corpos estavam entrelaçados, bocas abertas, olhos esbugalhados, pele azulada. E então começava o trabalho do Sonderkommando. O Sonderkommando era uma unidade especial de prisioneiros forçados a lidar com os cadáveres. Eram mantidos separados do restante do campo. Recebiam comida melhor para ter força suficiente para trabalhar. Mas sabiam que eram testemunhas que mais cedo ou mais tarde seriam eliminadas e substituídas. O trabalho deles era desmontar a montanha de corpos, separar braços e pernas entrelaçados, procurar joias escondidas em cavidades corporais, cortar o cabelo das mulheres mortas, que depois seria vendido para fazer feltro e tecido, extrair dentes de ouro com alicates. Os corpos então eram levados aos crematórios. No início,
Auschwitz usou 2 casas civis adaptadas como câmaras de gás temporárias. Mas quando o ritmo do assassinato acelerou, isso não foi suficiente. Construíram-se 4 grandes crematórios em Birkenau, projetados especificamente para integrar câmaras de gás e fornos em uma única instalação. Cada crematório tinha uma sala subterrânea onde acontecia o gaseamento. Depois, os corpos eram levados por elevadores ou escadas até a sala dos fornos no andar superior. Os fornos funcionavam dia e noite. Mas, mesmo assim, nos períodos de maior atividade, especialmente em 1944, quando chegaram os transportes húngaros, os crematórios não conseguiam processar todos os cadáveres. Cavaram-se valas enormes. Os corpos eram empilhados com madeira e queimados ao ar livre. A fumaça era visível a quilômetros. O cheiro impregnava tudo. Para os que eram selecionados para o trabalho forçado, começava um tipo diferente de inferno. Não morreriam em minutos, mas morreriam lentamente, consumidos por fome, doença, exaustão e violência. Depois da seleção, os novos prisioneiros passavam pelo processo de admissão. Eram levados a barracões de quarentena. Ali, o ritual se repetia: nudez, banho, raspagem, desinfecção com produtos químicos que queimavam a pele. Entregava-se o uniforme listrado e tatuava-se o número no antebraço esquerdo. A tatuagem era feita com uma agulha grossa, sem anestesia. Doía, sangrava, infectava. Mas isso não importava. O que importava era que aquele número seria sua identidade. Já não eram pessoas com nomes, profissões ou famílias. Eram números em um registro. A quarentena durava semanas. Nesse período, os prisioneiros aprendiam as regras. Aprendiam a tirar o gorro ao ver um oficial. Aprendiam a ficar imóveis durante o apel. Aprendiam que qualquer erro, ou o que fosse interpretado como erro, resultava em punição. Depois da quarentena, eram designados a barracões permanentes e a comandos de trabalho. E ali começava a rotina que, para muitos, duraria até a morte. O trabalho em Auschwitz era destruição disfarçada de produtividade. Alguns comandos trabalhavam em pedreiras, carregando pedras sob sol ou chuva. Outros drenavam pântanos com água gelada até os joelhos. Outros construíam estradas, cavavam túneis, transportavam materiais. Havia também trabalhos dentro do campo. Alguns prisioneiros trabalhavam nas cozinhas, embora eles mesmos passassem fome enquanto preparavam comida que não podiam tocar. Outros em oficinas de reparo. Outros limpando barracões, embora limpeza fosse um termo relativo em um lugar onde milhares de pessoas viviam amontoadas sem água corrente adequada. O trabalho não era pensado para ser eficiente. Era pensado para exaurir. Os prisioneiros carregavam pesos excessivos, corriam quando lhes ordenavam correr. Ficavam imóveis sob o sol quando lhes ordenavam parar. E tudo isso com corpos que enfraqueciam a cada dia, porque a comida não era suficiente para sustentar a vida. A fome em Auschwitz era constante, penetrante, devoradora. Não era a fome de quem pula uma refeição. Era a fome que esvazia o estômago, que faz o corpo consumir os próprios músculos, que turva a mente, que transforma cada pensamento em um pensamento sobre comida. A ração oficial era de aproximadamente 1.300 calorias por dia. Um adulto fazendo trabalho físico pesado precisa de pelo menos 3.000. Os prisioneiros viviam em déficit calórico permanente. O corpo humano consegue resistir por algum tempo, consumindo reservas de gordura. Mas, quando a gordura acaba, o corpo começa a consumir músculo. Os prisioneiros ficavam cadavéricos, pernas como gravetos, costelas visíveis, olhos fundos, movimentos lentos, desajeitados. Esse estado era chamado de Muselmann,
um termo cruel usado por guardas e prisioneiros para descrever aqueles que estavam perto do fim. Os Muselmann tinham perdido a vontade de lutar. Moviam-se como zumbis. Paravam de se cuidar. Paravam de tentar roubar comida. Paravam de desviar de golpes. E logo morriam, por colapso físico, por doença ou na próxima seleção. Porque as seleções não aconteciam apenas na rampa, aconteciam dentro do campo. Periodicamente, médicos das SS percorriam os barracões, escolhendo os fracos demais para trabalhar. Ou ordenava-se uma inspeção em que os prisioneiros tinham de desfilar nus. Os que mostravam sinais de fraqueza extrema, os que tinham feridas que não cicatrizavam, os que simplesmente não pareciam úteis, eram marcados e desapareciam. A água era outro instrumento de tortura. Não havia o suficiente para beber. Definitivamente, não havia o suficiente para se lavar. Os prisioneiros viviam cobertos de sujeira, suor e excrementos. As roupas nunca eram lavadas. Piolhos se multiplicavam. Coçar era constante. Infecções de pele eram universais e com os piolhos vinha o tifo, uma doença que causava febre altíssima, delírio e, frequentemente, morte. O sistema médico em Auschwitz era uma perversão completa. Havia um hospital de prisioneiros, o Krankenbau. Mas não era um lugar de cura. Era um lugar onde se decidia quem ainda tinha valor e quem não tinha. Os doentes que chegavam ali podiam receber um tratamento mínimo se fossem considerados capazes de voltar ao trabalho. Mas muitos eram simplesmente mantidos até a próxima seleção. E os médicos que faziam essas seleções não eram marginais. Eram profissionais formados, com educação universitária, que haviam jurado proteger a vida. A punição física era uma constante na vida do campo. Cada infração, real ou imaginária, podia resultar em violência. Roubar uma batata, 25 chibatadas. Manter as mãos nos bolsos durante o inverno, golpes. Não entender uma ordem, golpes. Olhar para um guarda, golpes. As punições formais eram aplicadas no bloco 11 ou em áreas designadas. O prisioneiro era amarrado a um banco especial, o bock, desenhado para manter o corpo na posição. Em seguida, vinham os golpes com chicotes, bastões ou varas. 25 chibatadas era a sentença comum. Mas 25 golpes, aplicados com força total nas costas nuas, podiam rasgar a pele, quebrar costelas, causar dano interno permanente. E havia um elemento adicional de crueldade. O prisioneiro tinha de contar os golpes em voz alta, em alemão. Se errasse a contagem, se a voz ficasse fraca demais, se perdesse a consciência, recomeçava do zero. Era uma forma de transformar a vítima em participante da própria tortura. Outra punição comum era o enforcamento pelos punhos. Os braços do prisioneiro eram amarrados atrás das costas e então ele era suspenso por um poste ou viga. O peso do corpo deslocava os ombros. A dor era indescritível. Alguns ficavam pendurados por horas. Quando enfim eram baixados, muitos nunca mais conseguiam mover os braços. Havia também a punição de ficar de joelhos sobre pedras afiadas, segurando tijolos com os braços estendidos. Ou permanecer agachado por horas. Ou correr em círculos carregando pedras pesadas até o colapso. O repertório de torturas era variado, mas todas tinham o mesmo objetivo: quebrar a vontade, destruir a resistência física, instalar o terror. Mas talvez nada simbolize melhor a perversão de Auschwitz do que o que aconteceu no Bloco 10 e nos laboratórios médicos do complexo. Porque ali, a medicina, a profissão dedicada a curar, foi transformada em um instrumento de tortura e experimentação sem limites éticos. O Bloco 10, em Auschwitz, foi dedicado principalmente a experimentos de esterilização e reprodução.
O objetivo era encontrar métodos eficientes para esterilizar em massa populações consideradas indesejáveis, sem necessidade de procedimentos cirúrgicos caros. As principais vítimas foram mulheres judias, especialmente jovens. Eram selecionadas na rampa ou dentro do campo e levadas ao Bloco 10. Ali, eram submetidas a experimentos que incluíam injeções no útero com substâncias químicas cáusticas, exposição à radiação dirigida aos órgãos reprodutivos e procedimentos cirúrgicos experimentais. As injeções eram especialmente brutais. Líquidos químicos, formaldeído, nitrato de prata e outras substâncias eram introduzidos diretamente no útero e nas trompas de Falópio sem anestesia. A dor era tão intensa que as mulheres gritavam até perder a voz. Muitas sofriam hemorragias internas, infecções massivas, peritonite. Algumas morriam em questão de dias. Outras ficavam com dano permanente. Dor crônica, incapacidade de caminhar corretamente, órgãos internos destruídos. A radiação era aplicada com máquinas de raios-x direcionadas. As mulheres eram colocadas diante dos aparelhos sem saber o que estava acontecendo. As doses eram massivas, muito acima de qualquer coisa usada na medicina. O resultado era queimaduras profundas na pele, destruição do tecido ovariano, esterilidade permanente e efeitos colaterais graves, náuseas, queda de cabelo, fraqueza extrema, câncer. Também foram feitos procedimentos cirúrgicos experimentais, remoção de ovários, histerectomias, operações para testar técnicas cirúrgicas sem recursos adequados. Tudo isso sem anestesia apropriada, sem condições estéreis, sem acompanhamento pós-operatório. As infecções eram inevitáveis. Muitas mulheres morriam de septicemia. O médico Karl Klauberg foi um dos principais responsáveis por esses experimentos. Era um ginecologista respeitado antes da guerra, com clínicas privadas e reputação profissional. Em Auschwitz, teve acesso ilimitado a material humano e liberdade total para experimentar. Mantinha registros meticulosos, fazia anotações, fotografava resultados. Para ele, as mulheres não eram pacientes, eram espécimes. Outro médico, Horst Schumann, especializou-se em esterilização por radiação, tanto em mulheres quanto em homens. Os homens também eram submetidos à intensa exposição de raios-x nos genitais. As queimaduras resultantes eram tão severas que muitos desenvolviam úlceras abertas. Alguns eram posteriormente castrados cirurgicamente para examinar o dano causado. Outros simplesmente eram deixados sofrer até morrerem ou serem enviados às câmaras de gás. Mas o nome que se tornaria mais infame na história dos experimentos de Auschwitz foi Josef Mengele. Mengele chegou a Auschwitz em maio de 1943. Era médico e antropólogo, obcecado por genética e por provar teorias sobre herança racial. Auschwitz lhe ofereceu algo que nenhum pesquisador ético poderia ter: acesso ilimitado a sujeitos humanos e liberdade total para fazer o que quisesse com eles. Mengele se envolveu nas seleções na rampa. Ao contrário de outros médicos, que viam aquilo como um dever tedioso, Mengele parecia gostar. Assobiava óperas enquanto decidia quem viveria e quem morreria. E buscava ativamente certos tipos de pessoas para seus experimentos. Sua obsessão principal eram os gêmeos. Cada vez que um transporte chegava, Mengele caminhava pela rampa gritando: "Zwillinge! Zwillinge!" Gêmeos, gêmeos. Os gêmeos eram imediatamente separados e levados a barracões especiais. Não eram enviados às câmaras de gás. Pelo menos não ainda. Mengele precisava deles vivos. Mengele reuniu mais de 1000 pares de gêmeos durante seu tempo em Auschwitz. Eram mantidos em condições melhores do que outros prisioneiros. Comida melhor, não trabalhavam nos comandos mais duros.
mas apenas porque Mengele queria que estivessem saudáveis o suficiente para seus experimentos. Os gêmeos eram submetidos a medições antropométricas exaustivas. Cada parte do corpo era medida, fotografada, documentada. Depois, vinham os experimentos. Mengele queria ver o que acontecia quando se faziam coisas diferentes a gêmeos geneticamente idênticos. Injetava substâncias químicas em um e não no outro. Infectava um com doenças e observava as diferenças. Realizava cirurgias experimentais e, em alguns casos, matava ambos os gêmeos ao mesmo tempo para realizar autópsias comparativas. Um dos experimentos mais notórios de Mengele envolvia tentar mudar a cor dos olhos. Era obcecado por olhos azuis, o ideal ariano, e queria encontrar uma forma de transformar olhos castanhos em azuis. Injetava corantes e químicos diretamente nos olhos de crianças, especialmente gêmeos. Os resultados eram infecções, cegueira, dor insuportável. Nenhum de seus experimentos teve sucesso em mudar a cor dos olhos, mas ele destruiu a visão de dezenas de crianças. Mengele também se fascinava por pessoas com nanismo e com condições genéticas incomuns. A família Ovitz, uma família de atores anões da Romênia, foi capturada e levada a Auschwitz. Mengele os manteve vivos especificamente para estudá-los. Submeteu-os a procedimentos dolorosos, extrações de medula óssea, punções lombares, extrações de dentes, exames de sangue constantes. A família sobreviveu porque Mengele queria continuar experimentando com eles, mas viveu em terror constante. Também foram realizados experimentos sobre trauma. Feridas eram infligidas deliberadamente para estudar processos de infecção. Ossos eram quebrados para testar métodos de cura. Queimaduras eram causadas para observar o processo de cicatrização ou para testar tratamentos. Tudo sem anestesia adequada, sem cuidado real, com as vítimas gritando enquanto os médicos faziam anotações. Houve experimentos de hipotermia, em que prisioneiros eram submersos em água gelada por horas, para ver quanto tempo um corpo humano conseguia sobreviver. Esses experimentos eram justificados como pesquisa para ajudar pilotos alemães derrubados sobre o oceano, mas, na prática, eram tortura pura. Os prisioneiros sentiam dor extrema, muitos morriam. Os que sobreviviam ficavam com dano neurológico permanente. Também se testaram vacinas experimentais, injetando doenças em prisioneiros saudáveis e depois tentando curá-los. Estudaram-se tratamentos para gangrena, infectando deliberadamente feridas. Experimentou-se com malária, tuberculose, tifo. O mais perturbador em tudo isso não era apenas o sofrimento causado, mas a meticulosidade com que era documentado. Os médicos mantinham registros detalhados, tiravam fotografias, escreviam relatórios, apresentavam seus resultados em conferências médicas. Porque na mente distorcida deles, aquilo era ciência. Eram contribuições ao conhecimento médico. Enquanto o genocídio operava em Birkenau e os experimentos continuavam no Bloco 10, Auschwitz também se expandiu como um complexo econômico massivo. O trabalho forçado não era apenas punição, era negócio. Em 1942, foi fundado Auschwitz III, também conhecido como Monowitz, especificamente para servir a IG Farben, o gigante químico alemão. A empresa queria construir uma fábrica enorme para produzir borracha sintética, buna e combustíveis, produtos essenciais para o esforço de guerra alemão. Mas construir uma fábrica exigia milhares de trabalhadores. A IG Farben fez um acordo com as SS. A empresa pagaria por cada prisioneiro usado como trabalhador. As SS forneceriam mão de obra constante. Era um arranjo perfeito para ambas as partes. Devastador para os prisioneiros.
foi construído um campo inteiro ao redor da fábrica. Milhares de prisioneiros viviam ali, em condições semelhantes às de Birkenau. Barracões superlotados, comida insuficiente, punições constantes. Todas as manhãs marchavam para a fábrica. Todas as noites voltavam exaustos. E quando um prisioneiro já não conseguia trabalhar, era devolvido a Birkenau. O trabalho na fábrica de Buna era brutal. Os prisioneiros carregavam materiais pesados, cavavam fundações, construíam estruturas, instalavam tubulações, misturavam químicos. As jornadas duravam 12 horas ou mais. Capos e capatazes civis alemães pressionavam o tempo todo por mais velocidade. Um prisioneiro que se movia devagar, apanhava. Um que cometia um erro, apanhava. Um que simplesmente estava no lugar errado, apanhava. As condições de segurança não existiam. Os prisioneiros trabalhavam sem equipamento de proteção. Manuseavam substâncias tóxicas com as mãos nuas. Respiravam vapores químicos sem máscaras. Queimaduras químicas eram comuns. Explosões e acidentes eram frequentes. Mas para as SS e para a IG Farben, isso não importava. Um prisioneiro morto era simplesmente substituído por outro. O obsceno era a lógica econômica. A IG Farben pagava às SS cerca de 4 marcos por dia por cada prisioneiro. Esse dinheiro ia diretamente para os cofres das SS. Os prisioneiros não recebiam nada, é claro. Não eram trabalhadores. Eram escravos. E, além disso, escravos descartáveis. Auschwitz também desenvolveu outras operações econômicas. Havia fazendas onde alimentos eram cultivados, não para os prisioneiros, mas para as SS e o exército alemão. Havia oficinas onde uniformes eram reparados, munições produzidas, componentes fabricados. Havia uma padaria enorme que produzia milhares de pães por dia, nenhum dos quais ia para os prisioneiros. Todo o complexo de Auschwitz virou um nó de exploração econômica. Os pertences confiscados dos deportados eram catalogados e enviados para a Alemanha. Roupas, sapatos, malas, óculos, próteses, tudo era reaproveitado. O cabelo cortado das vítimas era embalado e vendido a empresas têxteis. O ouro extraído dos dentes dos mortos era fundido em lingotes e enviado ao Banco Central Alemão. Nos depósitos conhecidos como Canadá, amontoavam-se montanhas de objetos roubados. Havia galpões inteiros cheios de roupas, outros cheios de sapatos, outros de utensílios. Era uma evidência física de vidas destruídas, mas também era estoque. Tudo tinha valor econômico. Os prisioneiros que trabalhavam no Canadá ocupavam uma posição ambígua. Por um lado, o trabalho era menos fisicamente destrutivo do que nas pedreiras ou na construção. Por outro, estavam cercados por lembretes constantes do genocídio. Cada mala tinha um nome. Cada peça de roupa tinha pertencido a alguém. E muitos desses alguéns tinham sido gaseados poucas horas ou dias antes. Trabalhar no Canadá também oferecia oportunidades para pequenos atos de resistência econômica. Os prisioneiros às vezes conseguiam esconder comida encontrada nas malas. Podiam trocar objetos valiosos por favores. Mas era extremamente perigoso. Ser pego roubando significava punição severa ou morte. E ainda assim, muitos faziam isso porque era a única forma de conseguir algo além da ração oficial, que lentamente os matava. Auschwitz teve ainda dezenas de subcampos menores espalhados pela região. Alguns serviam a minas de carvão, outros a pedreiras, outros a fábricas de armamentos, outros a projetos de construção. Cada um operava com a mesma lógica: extrair o máximo de trabalho possível dos prisioneiros até que morressem ou já não conseguissem trabalhar, momento em que eram devolvidos ao complexo principal para serem eliminados. Um dos aspectos mais perturbadores de Auschwitz era como o sistema criava hierarquias internas entre os prisioneiros, forçando-os a participar da própria opressão.
Os capos eram a primeira linha dessa hierarquia. Eram prisioneiros selecionados para supervisionar outros prisioneiros. Em teoria, qualquer um poderia se tornar capo. Mas, na prática, especialmente nos primeiros anos, muitos eram criminosos comuns alemães transferidos de prisões regulares. Esses criminosos usavam o Triângulo Verde e muitas vezes eram mais brutais do que os próprios guardas das SS. Ser capo significava poder. Poder sobre a vida e a morte de outros prisioneiros. Um capo podia bater em quem quisesse. Podia denunciar infrações reais ou inventadas. Podia favorecer alguns e destruir outros. E fazia isso sabendo que a própria sobrevivência dependia de demonstrar constantemente que estava do lado das SS. Havia capos que usavam esse poder com crueldade extrema. Batiam mais forte do que os guardas. Inventavam punições. Roubavam comida das rações já miseráveis. Violavam prisioneiros mais fracos. Alguns pareciam gostar do poder absoluto que tinham. Mas também havia capos que tentavam ajudar. Usavam a posição para proteger os mais fracos, desviar punições, conseguir comida extra. Era um equilíbrio perigoso. Um capo que parecesse brando demais podia perder a posição e ser devolvido à população geral, onde enfrentaria vingança. Um capo brutal demais podia ser morto por outros prisioneiros em algum momento de caos. Acima dos capos havia outra hierarquia. Os Blockälteste, anciãos de bloco, que supervisionavam barracões inteiros. Os Lagerälteste, anciãos de campo, com autoridade sobre setores completos. Essas posições ofereciam ainda mais privilégios. Quartos privados, comida melhor, até acesso a prisioneiras para favores sexuais. O sistema era desenhado para corromper, para fazer com que prisioneiros lutassem entre si por migalhas, para criar divisões internas que impedissem solidariedade. E funcionava. Havia tensões entre grupos nacionais. Prisioneiros poloneses frequentemente olhavam judeus com desprezo. Alemães, mesmo como prisioneiros, muitas vezes se sentiam superiores. Criminosos comuns desprezavam prisioneiros políticos. Prisioneiros políticos desprezavam criminosos. E todos competiam por recursos escassos. A comida era o centro dessa economia interna. Tudo podia ser trocado por comida, roupa, favores, informação, sexo. Havia prisioneiros que se especializavam em barganha, atuando como intermediários, acumulando pequenos tesouros que lhes davam vantagem. Também existia um mercado negro dentro do campo. Cigarros eram moeda. Um prisioneiro que trabalhava nas cozinhas podia roubar um nabo e trocá-lo por um par de meias. Alguém com acesso a remédios podia trocá-los por pão. Tudo isso acontecia em segredo, nas sombras, porque ser pego significava punição. Mas talvez o mais perturbador fosse como esses sistemas afetavam a moralidade pessoal. Prisioneiros que, na vida normal, teriam sido pessoas decentes, encontravam-se roubando comida de companheiros moribundos. Encontravam-se delatando outros para ganhar favor com capos. Encontravam-se tomando decisões que, em circunstâncias normais, teriam considerado impensáveis. Primo Levi, sobrevivente de Auschwitz e escritor, descreveu esse fenômeno como a zona cinzenta. O espaço moral ambíguo em que vítimas viravam perpetradores menores, em que a sobrevivência exigia compromissos éticos, em que a linha entre vítima e cúmplice se tornava borrada. Se havia um grupo que ocupava a posição mais terrível em toda a hierarquia de Auschwitz, era o Sonderkommando. O Sonderkommando, Comando Especial, era a unidade de prisioneiros forçados a trabalhar nas câmaras de gás e nos crematórios. Eram os que precisavam lidar diretamente com os cadáveres, com as vítimas das câmaras de gás, com o processo completo do assassinato industrial. Os membros do Sonderkommando sabiam que eram testemunhas, que mais cedo ou mais tarde seriam eliminadas.
As SS não queriam deixar vivos aqueles que tinham visto todo o processo. Por isso, a cada poucos meses, o Sonderkommando inteiro era enviado às câmaras de gás e substituído por novos prisioneiros. Mas enquanto viviam, os homens do Sonderkommando existiam em um inferno dentro do inferno. O trabalho começava quando as portas das câmaras de gás se abriam e revelavam a montanha de cadáveres lá dentro. Os corpos estavam entrelaçados, formando pirâmides onde os mais fortes haviam tentado subir buscando ar. Os rostos estavam congelados em expressões de terror. Sangue saía de narizes e bocas. Urina e excrementos cobriam o chão porque, nos últimos instantes, muitas vítimas perderam o controle das funções corporais. O Sonderkommando tinha de entrar ali, tinha de separar os corpos, e antes de movê-los, precisava cumprir tarefas específicas que tornavam o horror ainda mais obsceno. Primeiro, procurar objetos de valor. As SS presumiam que alguns deportados escondiam joias no corpo, em cavidades corporais. O Sonderkommando precisava verificar. Depois, cortar o cabelo das mulheres mortas. O cabelo era valioso, seria vendido. Em seguida, examinar as bocas. As SS queriam cada grama de ouro. O Sonderkommando usava alicates para arrancar dentes de ouro, coroas, pontes. Faziam tudo isso sabendo que as vítimas no chão estavam vivas poucos minutos antes, que algumas talvez fossem de suas próprias cidades, seus próprios países, que facilmente poderiam ter sido eles mesmos. Depois, os corpos eram transportados. No início, arrastavam-nos manualmente. Mais tarde, usavam elevadores. Levavam-nos à sala dos fornos. Os crematórios de Birkenau tinham vários fornos operando ao mesmo tempo. Cada forno podia queimar vários corpos de uma vez. Mas, mesmo assim, o processo levava horas. O calor era insuportável. Os homens do Sonderkommando trabalhavam semidespidos, suando, respirando cinzas. O cheiro era indescritível. Carne queimada, cabelo chamuscado, gordura humana. Esse cheiro impregnava tudo. Não havia como tirá-lo. Quando os fornos não davam conta do volume, especialmente em 1944, quando os transportes húngaros chegaram em massa, cavavam-se valas enormes. Os corpos eram empilhados com madeira e incendiados. A gordura humana atuava como combustível. A fumaça negra subia em colunas visíveis a quilômetros. As cinzas caíam como neve cinzenta sobre o campo. O Sonderkommando trabalhava em turnos de 12 horas. Quando terminavam, voltavam aos barracões separados. Não podiam se misturar com outros prisioneiros. Viviam isolados e viviam com a certeza de que o tempo deles era limitado. Alguns membros do Sonderkommando registraram suas experiências em diários que escondiam, enterrando-os perto dos crematórios, na esperança de que alguém os encontrasse depois. Esses diários são testemunhos dilacerantes. Descrevem o horror em detalhe clínico. Descrevem como tentavam manter a sanidade realizando o trabalho mais horrível imaginável. Descrevem a culpa de sobreviver quando sabiam que a sobrevivência dependia de processar cadáveres. Zalmen Gradowski, membro do Sonderkommando, escreveu antes de morrer: "Caro descobridor, procure por toda parte, em cada centímetro de terra. Dezenas de documentos estão enterrados sob ela, meus e de outros. Isso lançará luz sobre tudo o que aconteceu aqui." Seu manuscrito foi encontrado décadas depois, em uma garrafa enterrada perto do crematório 3. Apesar do controle absoluto, apesar do terror constante, houve resistência em Auschwitz. Foi limitada, muitas vezes ineficaz. Mas existiu. E sua própria existência é prova de que, mesmo no coração da maquinaria genocida, a humanidade não foi completamente extinta. A resistência assumiu muitas formas. A mais comum era a resistência passiva.
Pequenos atos que não derrubavam o sistema, mas preservavam algo de dignidade. Dividir comida com alguém mais fraco. Esconder um doente durante uma seleção. Sustentar alguém durante o apel para evitar que caísse. Esses atos não mudavam a situação geral, mas mantinham viva a ideia de solidariedade. Também houve resistência organizada. Existiam redes clandestinas dentro do campo, grupos de prisioneiros que tentavam coordenar sabotagem, reunir informação, preparar fugas. Era extremamente perigoso. A infiltração por informantes era comum. Ser descoberto significava tortura e morte, não só para o envolvido, mas para todo o seu bloco. Um dos atos de resistência mais significativos envolveu o Sonderkommando. Em outubro de 1944, sabendo que em breve seriam liquidados, membros do Sonderkommando planejaram uma rebelião. Vinham acumulando pequenas quantidades de explosivos, roubados de fábricas de munição por mulheres prisioneiras que trabalhavam ali e que os passavam em segredo. Em 7 de outubro de 1944, a rebelião explodiu. O Sonderkommando atacou guardas. Conseguiram matar vários SS. Incendiaram parte do crematório 4. Houve uma explosão. Por um breve momento pareceu que o impossível estava acontecendo. Uma revolta no coração do próprio complexo de extermínio. Mas a rebelião foi esmagada rapidamente. Os prisioneiros estavam desnutridos, mal armados, em desvantagem numérica. As SS trouxeram reforços. Usaram metralhadoras. Centenas de membros do Sonderkommando foram mortos naquele dia. Os líderes identificados foram torturados publicamente e executados. As 4 mulheres que haviam contrabandeado os explosivos, Rosa Robota, Ella Gertner, Estera Weichblum e Regina Saphirstein, foram capturadas, torturadas por semanas para revelar cúmplices e, por fim, enforcadas publicamente diante de todas as prisioneiras do campo feminino. Morreram sem delatar mais ninguém. A rebelião não libertou o campo, não salvou vidas, mas enviou uma mensagem. Mesmo ali, mesmo no lugar mais escuro, havia quem preferisse morrer lutando a aceitar passivamente o destino. Também houve fugas, embora poucas tenham tido sucesso. Auschwitz foi projetado para ser quase impossível de escapar. Cercas eletrificadas, torres de vigilância, guardas armados, cães e, além das cercas, terreno hostil em um país ocupado, onde a população local podia ou não ajudar. Alguns que fugiram foram recapturados. A punição era exemplar. Às vezes eram torturados e executados publicamente. Outras vezes eram forçados a ficar de pé na praça principal com uma placa que dizia: "Hurra, voltei!", até morrerem de exaustão. E quando alguém escapava, o resto do bloco era punido coletivamente, às vezes com a morte de cada 10º prisioneiro. Mas houve fugas bem-sucedidas. Rudolf Vrba e Alfred Wetzler escaparam em abril de 1944 e conseguiram chegar à Eslováquia. Lá escreveram um relatório detalhado sobre Auschwitz, descrevendo as câmaras de gás, os crematórios, o processo de assassinato em massa. Seu relatório foi um dos primeiros testemunhos detalhados a chegar aos aliados. O problema foi que, quando o relatório chegou, os aliados já sabiam da existência de campos e de genocídio. Mas não agiram de modo significativo para detê-lo. Não bombardearam os trilhos que levavam a Auschwitz. Não bombardearam as câmaras de gás. Não emitiram advertências específicas. Os transportes continuaram chegando. Auschwitz não destruiu apenas indivíduos. Destruiu famílias inteiras, culturas completas, comunidades que existiam havia séculos. Em fevereiro de 1943, foi estabelecido em Birkenau o chamado Campo Familiar Cigano, Zigeuner Familienlager. Milhares de Romani de diferentes partes da Europa foram deportados para lá.
Ao contrário de outros grupos, inicialmente foi permitido que as famílias Romani permanecessem juntas. Homens, mulheres e crianças compartilhavam os mesmos barracões. Mas isso não era um ato de humanidade. Era uma decisão administrativa baseada na classificação nazista dos Romani como grupo racial. E as condições no campo cigano eram tão brutais quanto em qualquer outro setor de Birkenau. A superlotação era extrema. A comida era insuficiente. Doenças se espalhavam rapidamente. Crianças Romani morriam de fome, de tifo, de disenteria. Seus corpinhos ficavam cadavéricos. Choravam o tempo todo. Um choro fraco que, por fim, se apagava. Joseph Mengele mostrou interesse particular pelo campo cigano. Fazia visitas médicas, nas quais selecionava gêmeos, pessoas com características físicas incomuns, crianças para seus experimentos. Às vezes levava doces. As crianças o chamavam de tio Mengele. Não entendiam que ele era o torturador delas. O campo cigano existiu por 17 meses. Nesse período, milhares morreram por doença, fome e experimentos médicos. Depois, na noite de 2 de agosto de 1944, as SS liquidaram o campo inteiro. Todos os Romani restantes, cerca de 3.000 pessoas, em sua maioria mulheres, crianças e idosos, foram enviados às câmaras de gás. Houve resistência. Os Romani sabiam o que estava por vir. Armaram-se com ferramentas, pedras, qualquer coisa que encontrassem. Quando as SS chegaram, enfrentaram oposição, mas estavam fracos, desarmados, em desvantagem numérica. A resistência foi esmagada. As famílias foram arrastadas para os caminhões. Levaram-nas diretamente às câmaras de gás. Naquela noite, Auschwitz assassinou uma comunidade inteira. Famílias completas desapareceram. Culturas, idiomas, tradições que haviam sobrevivido por gerações foram apagados. As crianças em Auschwitz sofreram de maneiras que desafiam a compreensão. As crianças que chegavam com suas famílias geralmente eram enviadas diretamente às câmaras de gás. Não tinham valor como trabalhadoras. Eram consideradas bocas inúteis. Mas algumas crianças sobreviveram à seleção inicial, especialmente adolescentes que podiam parecer mais velhos. Essas crianças enfrentavam o mesmo regime brutal dos adultos: fome, trabalho forçado, punições. Mas seus corpos em desenvolvimento estavam ainda menos preparados para suportar aquilo. As crianças no campo envelheciam precocemente. Os olhos perdiam a inocência quase instantaneamente. Aprendiam a roubar comida, a mentir, a se esconder durante as seleções. Algumas eram adotadas por prisioneiros mais velhos que tentavam protegê-las, dividindo a ração mínima, escondendo-as durante inspeções perigosas. Também existiu o chamado campo familiar de Theresienstadt, em Birkenau, outro experimento cruel. Milhares de judeus tchecos foram deportados do gueto de Theresienstadt para Birkenau. Mas, em vez de serem selecionados imediatamente, foram mantidos em um setor especial onde as famílias permaneciam juntas. Podiam escrever cartas, podiam manter parte dos pertences. Havia até atividades para crianças. Por quê? Porque era propaganda. O regime nazista queria poder mostrar que os judeus deportados estavam sendo reassentados em boas condições. Chegaram até a permitir uma visita de inspeção da Cruz Vermelha Internacional a Theresienstadt, preparando uma cena elaborada de falsa normalidade. Mas após 6 meses, quando já não havia necessidade de manter a farsa, todos os habitantes do campo familiar foram enviados às câmaras de gás. Em março de 1944, cerca de 3.800 pessoas foram mortas em uma única noite. Em julho de 1944, outras 7.000 tiveram o mesmo destino.
As crianças que caminhavam rumo às câmaras de gás não entendiam o que estava acontecendo. Algumas perguntavam se logo veriam suas mães. Outras perguntavam se haveria comida. Algumas choravam. Outras estavam fracas demais para chorar. Se houve um ano que representou o pico do horror de Auschwitz, foi 1944. Especificamente, entre maio e julho de 1944, quando chegaram os transportes massivos de judeus húngaros. A Hungria havia sido aliada da Alemanha durante grande parte da guerra, mas em março de 1944 foi ocupada diretamente por forças alemãs. Imediatamente começou a deportação da população judaica húngara, que até então estivera relativamente protegida. Em menos de 2 meses, cerca de 430 mil pessoas foram deportadas, a imensa maioria para Auschwitz. Era um número que ultrapassava qualquer coisa que o complexo havia administrado antes. Os trens chegavam um após o outro, às vezes vários por dia. As seleções na rampa ficaram mais rápidas, mais brutais. Não havia tempo para hesitações. Um médico olhava brevemente. Direita, esquerda, próximo. Direita, esquerda, próximo. As filas se moviam como numa linha de produção. Cerca de 70% de cada transporte era enviado diretamente às câmaras de gás. Idosos, crianças, mães com bebês, doentes, sem exceções. Os crematórios operavam 24 horas por dia. Os fornos ardiam continuamente. E ainda assim, não conseguiam dar conta do volume. Cavaram-se valas gigantescas. Os corpos eram empilhados, regados com combustível, queimados ao ar livre. A fumaça era vista de vilarejos próximos. O cheiro era inconfundível. Não havia como não saber o que estava acontecendo. Os moradores poloneses que viviam perto podiam ver as colunas de fumaça. Podiam sentir o cheiro. Alguns ajudavam prisioneiros que escapavam. Outros se aproveitavam, roubando pertences dos deportados. Outros apenas desviavam o olhar, incapazes ou sem disposição de enfrentar a realidade do que ocorria a quilômetros de suas casas. Dentro do campo, prisioneiros que trabalhavam em comandos perto da rampa também testemunhavam as chegadas constantes. Viam as famílias descer, viam as seleções, e sabiam exatamente o que significava ir para a sua esquerda. Não podiam fazer nada além de olhar e continuar trabalhando, sabendo que o silêncio lhes era imposto sob ameaça de morte. O Sonderkommando foi ampliado nesse período. Precisavam-se de mais homens para lidar com o volume de cadáveres, e esses novos homens viviam um trauma imediato. Passavam de deportados recentes a forçados a processar os corpos de pessoas que haviam viajado no mesmo trem que eles, poucas horas antes. Alguns membros do Sonderkommando enlouqueciam. Outros tiravam a própria vida jogando-se contra as cercas eletrificadas. A maioria simplesmente se desligava emocionalmente, realizando o trabalho em estado de dissociação, porque a alternativa era um colapso mental completo. É importante entender que, enquanto tudo isso acontecia, os perpetradores, oficiais das SS, guardas, administradores, levavam vidas que, na superfície, pareciam normais. Rudolf Höss, o comandante, vivia em uma casa confortável dentro do complexo com a esposa e 5 filhos. Tinha um jardim. As crianças brincavam. A esposa de Höss supervisionava o trabalho doméstico realizado por prisioneiros designados para servi-la. Recebiam visitas. Organizam encontros sociais. Höss escreveu em suas memórias, já sob custódia, sobre como a esposa amava o jardim em Auschwitz, como cultivava flores, como gostava do clima. Isso enquanto, a poucas centenas de metros, milhares de pessoas eram assassinadas diariamente. Os médicos das SS
que faziam seleções e experimentos, não eram monstros evidentes na aparência. Eram profissionais educados. Alguns tinham famílias, brincavam com os filhos, ouviam música, liam livros, e então iam trabalhar decidindo quem viveria e quem morreria, realizando procedimentos que torturavam e matavam. Joseph Mengele era conhecido por ser encantador em círculos sociais. Assobiava óperas, era educado com os colegas e então injetava químicos nos olhos de crianças para tentar mudar sua cor. Essa normalidade paralela é talvez um dos aspectos mais perturbadores de Auschwitz. Não foi operado por pessoas obviamente dementes ou sádicas, embora algumas o fossem. Foi operado por pessoas que, em outros contextos, teriam parecido completamente comuns. Pessoas que justificavam suas ações com ideologia, com obediência a ordens, com linguagem burocrática que distanciava a realidade do que faziam. Guardas das SS recebiam licenças, visitavam suas cidades natais, iam a restaurantes, cinemas, tinham namoradas, esposas, e então voltavam a Auschwitz e continuavam espancando prisioneiros, supervisionando execuções, participando do genocídio. Havia uma economia de privilégios dentro do staff das SS. Os que trabalhavam nas ramificações mais desagradáveis do genocídio recebiam rações extras de álcool. Tinham licenças mais frequentes. Podiam ficar com parte do saque confiscado. O sistema incentivava a participação e a normalizava, transformava em trabalho. Os relatórios sobre assassinato em massa usavam eufemismos. Tratamento especial, Sonderbehandlung, significava gaseamento. Evacuação significava deportação para a morte. Seleção escondia a brutalidade da decisão de vida ou morte. Essa linguagem permitia aos perpetradores se distanciar psicologicamente de suas ações. Não estavam matando pessoas. Estavam processando transportes. Não estavam assassinando crianças. Estavam implementando política racial. A linguagem burocrática criava uma barreira cognitiva que tornava possível cometer atos atrozes, mantendo a autoimagem de funcionários profissionais. À medida que 1944 avançava, a Frente Oriental se aproximava. O Exército Vermelho avançava pela Polônia. A derrota alemã ficava cada vez mais evidente. E as SS começaram a se preocupar com a evidência. Em novembro de 1944, Himmler ordenou que os gaseamentos cessassem, não por razões humanitárias, mas porque já não chegavam deportações suficientes e porque queria ocultar provas antes que os aliados chegassem. Ordenou-se desmontar as instalações de extermínio. Prisioneiros do Sonderkommando foram forçados a demolir os crematórios. Usaram-se explosivos para destruir as câmaras de gás. Tentou-se desmontar a maquinaria, esconder os fornos, mas era impossível apagar completamente a evidência. As estruturas eram grandes demais. O dano à paisagem era evidente. Os barracões cheios de prisioneiros esqueléticos eram prova viva. Em janeiro de 1945, com o Exército Vermelho a quilômetros de distância, as SS ordenaram a evacuação do campo. Mas evacuação era outro eufemismo. O que significava de fato era marchar dezenas de milhares de prisioneiros para o oeste, em pleno inverno, no que ficaria conhecido como as Marchas da Morte. Cerca de 60 mil prisioneiros foram forçados a deixar Auschwitz. Muitos estavam fracos demais para andar. Não importava. Os que não conseguiam manter o ritmo eram fuzilados no local. As estradas ficaram marcadas por corpos congelados. Não havia comida. Não havia abrigo. Os prisioneiros caminhavam com as roupas finas que tinham no campo, completamente inadequadas para temperaturas abaixo de zero. Os sapatos se desintegravam. Os pés sangravam. Alguns enrolavam os pés em trapos. Outros
caminhavam descalços, deixando rastros de sangue na neve. As colunas caminhavam por dias. Alguns prisioneiros colapsavam de exaustão. Outros morriam congelados durante a noite, quando paravam brevemente. Guardas das SS os executavam se não pudessem continuar. Mas alguns guardas também começaram a desertar, fugindo quando ainda podiam, abandonando as colunas. Alguns prisioneiros conseguiram escapar no caos das marchas. Escondiam-se em florestas, em fazendas abandonadas. Alguns foram ajudados por civis poloneses ou tchecos, que lhes deram comida ou abrigo. Outros foram traídos e capturados, ou assassinados, por civis hostis. As marchas terminaram em outros campos mais a oeste. Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, que já estavam lotados. As condições nesses campos tornaram-se catastróficas com a chegada massiva de prisioneiros vindos de Auschwitz. Milhares morreram nas semanas seguintes por doença, fome, simplesmente porque seus corpos já não tinham reservas. Em 27 de janeiro de 1945, unidades do Exército Vermelho chegaram a Auschwitz. Encontraram um complexo em grande parte vazio quanto ao pessoal alemão, que havia fugido dias antes. Mas encontraram cerca de 7.000 prisioneiros deixados para trás, porque estavam doentes demais para marchar. Os soldados soviéticos não estavam preparados para o que viram. Já tinham libertado outros campos, já tinham visto atrocidades. Mas Auschwitz era algo diferente pela escala e pela infraestrutura especificamente desenhada para o assassinato em massa. Encontraram barracões cheios de prisioneiros esqueléticos, alguns fracos demais para se levantar dos beliches. Encontraram cadáveres empilhados em cada canto, corpos que tinham morrido nos últimos dias e que ninguém tinha força para mover. Encontraram crianças com olhos enormes, em rostos emagrecidos, aturdidas demais para chorar. Encontraram os armazéns cheios de pertences confiscados. No complexo chamado Canadá, havia pilhas enormes de roupas, malas com nomes ainda visíveis, sapatos empilhados até o teto, óculos aos milhares. Encontraram 7 toneladas de cabelo humano embalado, pronto para ser enviado a fábricas têxteis. Encontraram evidência documental. Embora muitos arquivos tivessem sido destruídos, sobraram registros suficientes para reconstruir parte do que aconteceu. Listas de transporte, números de vítimas, relatórios administrativos, e encontraram as ruínas dos crematórios. As SS haviam tentado destruí-los, mas estruturas massivas de tijolo e concreto não podiam ser apagadas por completo. As câmaras de gás subterrâneas ainda existiam. Os trilhos dos elevadores ainda estavam no lugar. Os fornos, embora danificados, eram claramente identificáveis. Os libertadores tentaram fornecer ajuda médica, mas muitos prisioneiros estavam doentes demais. Seus sistemas digestivos não conseguiam processar comida normal depois de anos de fome. Seus corpos estavam devastados por tifo, tuberculose e outras doenças. Centenas morreram nas semanas após a libertação, finalmente livres, mas danificados demais para se recuperar. Os sobreviventes que podiam falar começaram a contar suas histórias. Soldados soviéticos colheram testemunhos. Mas a magnitude do que havia acontecido em Auschwitz era difícil de processar, mesmo para quem via com os próprios olhos. Equipes de cinema soviéticas documentaram o que encontraram. Essas imagens, prisioneiros esqueléticos olhando para as câmeras, pilhas de cadáveres, armazéns cheios de pertences, se tornariam algumas das imagens mais icônicas do Holocausto. Depois da guerra veio a tentativa de justiça. Os principais líderes nazistas foram julgados em Nuremberg. Auschwitz foi apresentado como prova do genocídio sistemático. Documentos, testemunhos de sobreviventes e até alguns perpetradores admitiram o que havia acontecido.
Rudolf Höss foi capturado pelos britânicos em 1946. No início, usou uma identidade falsa, mas foi identificado. Sob custódia, escreveu memórias extensas descrevendo o funcionamento de Auschwitz, com detalhe burocrático. Foi entregue à Polônia, julgado em Varsóvia e condenado à morte. Sua execução ocorreu em Auschwitz, especificamente diante da casa do comandante, onde ele havia vivido com a família enquanto dirigia o genocídio. Josef Mengele escapou. Fugiu para as Américas do Sul com a ajuda de redes de exfiltração nazistas. Viveu na Argentina, no Paraguai e, por fim, no Brasil. Apesar de ser um dos criminosos de guerra mais procurados, nunca foi capturado. Morreu em 1979, afogando-se em uma praia no Brasil, vivendo sob identidade falsa, sem jamais enfrentar justiça por seus crimes. Muitos outros perpetradores também escaparam ou receberam sentenças que pareciam absurdamente leves em comparação com seus crimes. Alguns foram libertados após poucos anos. Outros viveram vidas tranquilas na Alemanha Ocidental ou em outros países, com o passado escondido ou ignorado por décadas. Houve julgamentos posteriores. O julgamento de Auschwitz, em Frankfurt, entre 1963 e 1965, processou 22 acusados, incluindo guardas e oficiais. Foi importante porque ocorreu na Alemanha e forçou a sociedade alemã a confrontar diretamente o que havia acontecido. Mas, mesmo então, muitos receberam penas que não refletiam a magnitude de sua participação. A caça a criminosos de guerra nazistas continuou por décadas. O caçador de nazistas Simon Wiesenthal dedicou a vida a encontrar perpetradores escondidos. Alguns foram extraditados e julgados nos anos 1970, 1980 e até 1990. Mas a maioria morreu antes de enfrentar justiça. O problema fundamental era que a escala do crime tornava impossível uma justiça proporcional. Como julgar alguém responsável pela morte de milhares ou centenas de milhares? Que pena poderia ser adequada? E como processar dezenas de milhares de perpetradores menores, guardas, administradores, colaboradores, quando o sistema legal mal conseguia lidar com os casos mais proeminentes? Auschwitz virou símbolo. O próprio nome se transformou em sinônimo do Holocausto, do genocídio, do mal absoluto. E isso traz seu próprio problema. Ao virar símbolo, há o risco de se tornar abstrato, de se perder a realidade específica do que aconteceu ali. Auschwitz não foi uma aberração mística do mal. Foi resultado de decisões políticas específicas, de uma ideologia implementada sistematicamente, de uma burocracia funcionando com eficiência aterradora, de milhares de pessoas decidindo participar ou desviar o olhar. O local foi preservado como museu e memorial. Os barracões, as cercas, as torres de vigilância, as ruínas dos crematórios permanecem como evidência física. Milhões visitam todos os anos. Caminham pelos mesmos caminhos por onde prisioneiros foram marchados. Vêem montanhas de sapatos, de malas, de cabelo. Mas há algo insuficiente em apenas ver. Porque Auschwitz desafia a compreensão completa. É possível conhecer os fatos, ler testemunhos, ver fotografias, e ainda assim, a realidade vivida, o horror diário, a dor física, o terror psicológico, a degradação constante, permanece além do alcance de quem não viveu aquilo. Sobreviventes que puderam falar sobre suas experiências forneceram testemunhos inestimáveis. Primo Levi, Elie Wiesel, Viktor Frankl e milhares de outros registraram o que viveram. Suas palavras são o mais perto que se pode chegar de entender. Mas muitos sobreviventes nunca conseguiram falar sobre isso. O trauma era profundo demais. Alguns tentaram reconstruir a vida em silêncio,
sem nunca mencionar Auschwitz. Outros sofreram pesadelos, lembranças intrusivas, depressão pelo resto da vida. O dano psicológico não terminou com a libertação. Os sobreviventes enfrentaram um mundo que muitas vezes não queria ouvir. Nos anos imediatamente após a guerra, muitas sociedades queriam seguir em frente, reconstruir, esquecer. Testemunhos de sobreviventes às vezes eram recebidos com incredulidade ou desconforto. Só décadas depois, a sociedade começou a reconhecer a importância de preservar esses testemunhos. E agora, 80 anos depois, os últimos sobreviventes estão morrendo. Em breve, não haverá ninguém vivo que possa dizer: "Eu estive lá". A memória se tornará totalmente histórica, dependente de documentos, testemunhos gravados, preservação de locais. No fim de tudo, Auschwitz deixa perguntas sem respostas satisfatórias. Como foi possível? Não no sentido logístico, porque se sabe exatamente como foi possível, mas no sentido humano. Como tantas pessoas puderam participar de algo assim? Como guardas podiam ir para casa com suas famílias depois de supervisionar execuções em massa? Como médicos com formação universitária podiam realizar experimentos de tortura? Como ferroviários podiam conduzir trens cheios de pessoas para a morte sem protestar? Como sociedades inteiras puderam permitir que isso acontecesse, seja participando ativamente, seja desviando o olhar? A resposta incômoda é que não exigiu monstros. Exigiu pessoas comuns em circunstâncias em que o monstruoso foi sendo normalizado gradualmente. Exigiu uma ideologia que desumanizasse certos grupos. Exigiu obediência à autoridade. Exigiu linguagem burocrática que distanciasse as ações de suas consequências. Exigiu incentivos e ameaças. Exigiu que cada indivíduo dissesse a si mesmo que não tinha escolha, que apenas seguia ordens, que a participação individual não fazia diferença. E exigiu que milhões escolhessem não ver, não saber, não agir. Auschwitz foi resultado de um sistema, mas sistemas são feitos de pessoas. E essas pessoas tomaram decisões, dia após dia, que tornaram o genocídio possível. A lição de Auschwitz não é simplesmente que o mal existe, é que o mal pode ser organizado, sistematizado, normalizado, que pode operar com aparência de legalidade, com linguagem técnica, com processos burocráticos, que pode transformar assassinato em massa em trabalho rotineiro, que pode fazer pessoas comuns cometerem coisas extraordinariamente terríveis. E o alerta de Auschwitz é que as condições que o tornaram possível, ideologia extrema, desumanização de grupos, erosão de normas democráticas, obediência cega à autoridade, apatia social, não desapareceram com o fim da Segunda Guerra Mundial. Existem em potência em qualquer sociedade. Exigem vigilância constante. Auschwitz não pode ocorrer de novo exatamente da mesma forma. Mas algo como Auschwitz, genocídio sistemático, tortura institucionalizada, desumanização em massa, pode ocorrer se as condições se alinharem e se pessoas suficientes escolherem participar ou desviar o olhar. Por isso, Auschwitz não é apenas história, é alerta, é lembrança do que a espécie humana é capaz de fazer. E é obrigação de lembrar, de ensinar, de nunca permitir que a memória se apague até virar uma abstração sem peso. Porque, em Auschwitz, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. Não números, pessoas. Cada uma com nome, com família, com sonhos e medos. Cada uma cuja vida foi roubada por um sistema que decidiu que algumas vidas não tinham valor. E enquanto existir a memória de Auschwitz, existe também a obrigação de garantir que nunca, nunca mais se permita que algo assim volte a acontecer.